episódio do Talk Taças para você que adora nos acompanhar aqui com um monte de gente interessante que vem falar sobre vinho, sobre a vida, sobre tudo. Eu sou Juliana Haddad, sommelier, mas antes de falar da nossa entrevistada e passar a bola para Carol, vou falar para vocês nos seguirem @talktaças no Instagram, no YouTube, no Spotify, onde você quiser. Certo? Se não gosta, também pode seguir, tá? Pode que seguir ela começou também. falando, se você gosta do nosso conteúdo. Se não gosta, segue também, querido. Põe o dedinho lá. É de graça, Alerta tá? o sininho. Pois Sininho. é. Eu sou a Carol Mello e hoje a gente está aqui com uma mulher muito poderosa. Que a gente já queria trazer faz tempo. Pois é. Na verdade, olha isso. A gente procurou, né, Ju? A gente tem muitos episódios aí. A gente procurou inspirações. E ela é uma inspiração. Eu vou falar um pouquinho da carreira dela e vocês vão entender o porquê, né? Não é à toa. Foi por 2 anos RP do Hotel Ritz Paris, no Brasil. E eu não sei falar isso. École. É assim? École. Meu francês tá... Ritz... Eu também não sei falar. Escoffier. Realizou evento para o lançamento da Fazenda Boa Vista, com o show do Grace Jones. Realizou eventos com o Gerard Marjon. Meu Deus, meu francês. Chefe sommelier do grupo do CAS. Meu, só tem coisa Só tem francesa aqui, mano. Chega. Four Seasons. Inclusive, um evento da minha musa maravilhosa, Jancis Robinson. Festival gastronômico com a Atala, em Paris e Montreal, lançamento do Masterclass Black com uma galera, diversos eventos para importadoras de vinho e alimentos do Brasil. Ela tem mais de 30 anos como RP. Em 2018, criou a plataforma Pandora, que a gente vai falar um pouco da Pandora, que é uma plataforma muito legal. Diálogos de vinhos e eventos informais dedicados aos consumidores finais, com degustação em lugares inusitados. Experiências, realmente. O business da Pandora são experiências. Realizou eventos online para clientes corporativos como Google, Sul América, Intel, Dell e mais um monte de marcas super demais. E ela, detalhe, uma super entendida de vinho, porque quando isso aqui era tudo mato, quando só tinha garrafa azul, ela veio com o machado assim, ó, cortando árvore, abrindo espaço. Então, se hoje é difícil para nós mulheres no vinho, há 30 anos eu nem imagino como foi. Ela é Fernanda Fonseca! Aê! Fê, preciso entrar na aula de francês ontem, é isso? Eu também, eu nem me arrisquei, graças a Deus. Eu acho que assim, a aula de francês, ela não é tão necessária. Precisa amar a França. Ah, é diferente, que então é tá a bom, minha então. paixão. Como diz meu filho, ele fala, mãe, você acha que você é francesa, né? Acho. Eu não Você sei, tem eu acho toda a que eu pinta sou. de Tem. francesa, bem que eu elegantérrima. queria. Elegante. A Acho. elegância francesa Tá te no seu habita. sangue. Fê, Obrigada. muito obrigado pelo seu tempo aqui hoje. A gente sabe da sua agenda. Vamos começar com um brinde? Um brindezinho Claro, mas eu quero maravilhoso. agradecer antes, não Cê- só então, os elogios agradece todos. no microfone. Puxa o microfone para você. Gente, eu queria agradecer total essas duas lindas gatas jovens do vinho, que estão fazendo um trabalho super legal. Elas me colocaram num patamar que eu tô quase chorando aqui. Imagina, a gente de tá emoção. onde você tem que estar. E a gente tropeçou em você, porque a gente estava te procurando. E tropeçou em você aquele dia na feira. A Carol já pegou você e Seu falou... nome já foi mencionado aqui Várias algumas vezes. Que legal. Da galera agradeço. que fala, putz, na época não tinha ninguém, era só a Fernanda, a Ana Rita Zanier. Éramos poucas. A Suzana pouquíssimas. Barelli. A Suzana, a Su querida, éramos pouquíssimas. Então, vamos brindar. Bora fazer esse Vamos brinde. sim, Ai, claro. Pode mexer esse microfone. Não, ela tá pode dura. mexer o microfone. Eu não sou muito do microfone, gente. Saúde, muito obrigada pelo convite. Aí eu fazendo confusão aqui. Enfim. Bora falar tudo? Não nos esconder nada? Bora! Se tem uma coisa também que ela não faz é disfarçar. Então, fiquem aí olhando a cara dela, porque dependendo da pergunta, a gente vai ver se ela tá... Como A gente que ela vai tá, falar que ela sabonetou se ela tá, ou não. exato, se ela tá sabonetando. Não. Tem uma coisa que eu não sou sabonete. Não é mesmo? Pelo contrário, assim, acho que eu às vezes peco pela sinceridade. Que bom.
Estamos carentes de pessoas assim no mundo, né? Sempre. Fê, como é que começou sua história com vinho? Sempre bebeu vinho? A família bebia? Como é que foi isso? Bom, minha história com vinho começou de uma maneira mais específica quando eu fui morar na Itália. Meu pai, eles eram brasileiros, meu pai e minha mãe. Meu pai era um grande bebedor de uísque, ele gostava de vinho também, etc. Minha mãe bebia Coca-Cola. Tá? E aí, assim, eu fui morar na Itália e lá eu fui estudar, fazer Universidade per Stranieri em Perugia, na Úmbria, e por causa de um namorado. E aí, lá, eu descobri a gastronomia e descobri o vinho, né? Mas ainda era uma coisa um pouco, assim, difícil, porque aqui no Brasil, a gente não tinha as importações abertas, né? A gente não tinha nada, a gente tinha pouquíssimos rótulos disponíveis, era Santa Carolina chileno, Cusino Macul, só chilenos, e assim, a gente não bebia, né? Não tinha essa cultura do vinho. Com essa minha viagem, eu passei fiquei um ano morando na Itália, aí eu bebi bastante, comi bastante, voltei 12 quilos mais gorda, meus pais não me reconheceram, eu voltei loira também, não me reconheceram no aeroporto. Quando foram me buscar, passaram por mim, eu falei, porque eu virei uma gorducha com 12 quilos, loira. Picada pelo bicho do vinho. Completamente bronzeada, né? Tipo, italiana, bronzata, sabe? Assim, com o cabelo... Sei lá, aí os reflexos lá na Itália, a gente não tinha tanto recurso, né, de hidratação, etc. O cabelo ficou meio palha, loira, gorda. E eles passaram direto. Passaram. Eu falei, oi, pai, mãe, bom, enfim. E aí voltei para o Brasil. E aí, logo depois, isso foi em 80... não, demorou ainda um pouco para o Collor abrir as importações, etc. Enfim, mas eu descobri o vinho e a gastronomia ali, né? E aí, depois, é aquela coisa, ame ou odeio, né? E se você ama, nunca mais você larga, né? E como é que você começou a trabalhar? Quando você começou a trabalhar com vinho? Então, comecei a trabalhar com vinho porque, em 1990, o Collor tinha acabado de abrir as importações. Eu estou falando do Collor, mas eu não gosto do Collor, tá, gente? Inclusive, ele está sendo preso agora, de novo, processado, sei lá o que. Tá mesmo. Pelo amor de Deus. Mas se ele fez uma coisa boa na vida, foi abrir o país. Pelo amor, né? Pelo menos isso o cara fez, né? Então, aí as importações foram abertas e eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na Vogue, na época Vogue Brasil, porque eu achava que Vogue era Vogue Itália, Vogue Espanha, Vogue não sei o quê. E eu não queria ficar no Brasil, mas aí tinha meus pais, eu era filha única, enfim. Saí da Vogue e fui para uma agência de assessoria de imprensa que chamava Profession, na época, que tinha conta da Expand, importadora. Olha. Que, na minha opinião, todos nós que trabalhamos com o vinho estamos aqui, graças ao senhor Otávio Piva de Albuquerque e à Expand, porque ele foi um desbravador desse mercado, um cara com uma ousadia e uma visão inacreditável. E eu trabalhava nessa agência como assistente e tal. E a Expand era uma das contas dessa agência. E a gente tinha, ela falou aí da garrafa azul, era exatamente isso. A gente tinha desde a conta da Expand, né? A Expand importava Liebfraumilch, o vinho da garrafa azul, Beaujolais Nouveau e Romanée Conti. Olha isso, né? Que coisinha horrorosa. Era uma coisa assim. E com você já começou bem, né? Mas ela começou com tudo, né? Ela começou ruim e começou mal, né? Tomou o azulzinho e tomou o Romanée. Muita coisa ruim, mas eu fui muito mal acostumada. Mas eu ficaria também. Muito mal acostumada. Eu sofro até hoje por isso, viu? Jura, porque é uma régua que depois que não sobe, baixa, Ju, não baixa. Nunca mais, minha filha, acabou. Meu bem. Gente, não dá Se pra você pra chegou no descer. Romanée Conti, você fala assim... Não quero. Eu nem quero, olha, porque Eu não quero. a ignorância é uma benção. Graças a Deus. Que aí você não sabe. A ignorância é uma benção, mas podem mandar uma garrafa de Romanée. A gente aceita. Não vai ficar triste. A gente Nem brinca. vocês me chamam. A gente chama. Não vai ficar triste, porque Pra é matar isso, a saudade né? dos velhos tempos. E aí? E aí, nada. Aí eu comecei... Aí, na verdade, também... aí eu era boa pauteira, né? O Estadão tinha um caderno que chamava... Você é formada em jornalismo, né, Fê? Sou.
tinha um caderno que chamava O Melhor de Tudo, que era um caderno encartado, era um caderno mesmo, que era de lifestyle, só que ninguém sabia naquela época que era lifestyle, nem comportamento, nem nada. Não tinha isso. E aí o Estadão me chamou para ser editora assistente desse caderno, que era super legal, fazia um monte de matéria, tal, mas ainda assim, a coisa do vinho, escrevia sobre vinhos de Bordeaux, era vinhos de Bordeaux, que o corretor do computador, tal, que era um programa, enfim. Desculpa. Imagina. Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá nesse jornal durante 4 meses, e aí eu vi que não era a minha. Porque me trancaram numa redação, eu era uma pessoa muito feliz para ser jornalista e fazer o fechamento. Eles perguntavam para mim, mas por que você é tão feliz? Espera aí que eu engasguei, gente. Pega água. Toma uma aguinha que tá tudo certo. Engasguei com nuts. Você viu? Isso aí foi uma tentativa de homicídio, Juliana? Deus me livre. Haddad. Ela trouxe com Ela todo ficou com medo carinho. já hoje de manhã. Eu tô achando que a Ju Foi não, tá pelo querendo amor me de dar Deus. um cut aqui. Foi. Não posso, porque senão eu não vou na degustação que ela tá fazendo na semana que vem. E nem Ela, nenhuma gente. mais, hein? Que vem várias Deus me boas livre. por aí. É porque eu tenho a fama de má aqui. Eu sou mal. Igual aquele menininho, eu sou mal. Sou e sou muito pior. mal. Não acho, tem cara de boazinha. Tem cara. Só fama, vai Só a ver. cara. Tô brincando. Quem vê cara não vê Não coração, vê coração. né? Ela é boazinha. Aí eu saí do Estadão, porque eu percebi que não tinha nada a ver comigo, né, porque assim, era uma redação, um esquema de redação muito engessado, sabe, com horário. Aí também teve uma enchente, meu carro ficou boiando. Aí eu peguei o carro, fiquei 6h30, não tinha celular naquela época, né? Na Marginal, tentando ir embora, sabe? Foi bem complicado. E aí a minha editora, no dia seguinte, falou que ia sair um caminhão de não sei aonde, que eu era para eu ir no caminhão. Eu falei, não. Pau de arara, não. Pau de arara também não exagera, né? Exatamente, pau de arara para trabalhar, não, né? É duro. Entendeu? Aí eu falei, não, quer saber? E aí, concomitantemente, essa agência Profession, eles estavam saindo desse perfil mais lifestyle, querendo fazer um trabalho mais para corporativo, etc. E aí, a Expand ficou sem conta, eu tinha uma relação super boa, tanto com o Otávio como com as meninas da agência. E aí, a conta da Expand caiu no meu colo, né? Porque as meninas falaram, não, a única pessoa que a gente veio para atender, né, para deixar de herança essa conta é você. E aí, quando eu vi, eu tinha montado uma assessoria de imprensa, eu fazia só, e aí eu já comecei a me especializar nessa coisa de gastronomia e de vinho. E aí, foi assim que eu comecei. E aí, né? Aí são é só 33 sucesso. anos, 33 anos. Fê, não sei se todo mundo que está nos assistindo, a gente tem um público muito variado. Tá. Tá habituado com o que uma relações públicas, uma RP, que é, né, que a gente está dizendo tanto RP aqui, faz. Conta um pouquinho do que engloba o seu trabalho. Tá. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, na verdade, era uma coisa muito nova, né? Principalmente para o mercado de vinhos, né? Então, assim, a gente dizia que eu fazia assessoria de imprensa, que era o que eu fazia. Eu intermediava as relações do cliente com os jornalistas. Eu costumo dizer que eu fazia fofoca profissional. Né? Eu contava aquilo que o cliente queria divulgar aos jornalistas. Com o passar dos anos, pelo menos na minha opinião e para mim, esse trabalho ele foi passando a ter essa conotação do RP, das relações públicas, que eu acho que é o que eu faço hoje, né? Houve uma evolução, que eu digo que eu me relaciono com o mercado. Né? Então, acho que, assim, relações públicas, o que é uma relações públicas? É uma pessoa que se relaciona com o mercado ao qual ela atua. Então, no meu caso, é jornalista, influenciador, sommelier, profissionais do setor, educadores e consumidores finais. Né? Então, eu acho que a gente tem que abranger todos os públicos. Eu me relaciono com os players do mercado. Então, eu acho que o trabalho de RP, na minha concepção, né? E é o que eu procuro fazer, é isso. É me relacionar e colocar o meu cliente em relacionamento com todos os players do mercado, com todos esses players que eu acabei de falar. E produz eventos também. Sim. E aí, tudo que for para aproximar, você resolve. Eu acho que assim, é um guarda-chuva, né? E aí, então, você tem lá o programa de RP,
E aí você tem os eventos, você tem as matérias, você tem as trips, você tem diversas coisas. E o que, na minha opinião, é o core do trabalho de RP, o meu, pelo menos, né? É estratégia e relacionamento. Então, assim, eu já cheguei a ter uma agência com 40 clientes, 12 funcionários. Isso nos áureos tempos, que também a gente tinha uma imprensa muito maior do que a gente tem hoje, em termos de mídia impressa ainda, né? Isso Sim. Antes do advento da internet, revistas, jornais, etc. E eu acho que... gente, perdi, desculpa, vai ter que cortar. Não, fique em paz. Pode continuar. Você estava falando do trabalho que você fazia. Você já teve uma agência, então, mas é relacionamento. Eu tive a agência, o relacionamento. O que eu acho? Tipo assim, essa agência que eu tinha, ela tinha 10, 12 funcionários, tal, não sei o quê. Mas eu comecei a perceber que o meu trabalho ele é um pouco indelegável. Sim. Sabe? O cliente... É a mesma coisa, meninas, tudo bem. Estamos fazendo um evento, etc. E tal. Eu posso pedir para a pessoa que trabalha comigo fazer um follow-up em cima de vocês. Ju, você vai? Carol, você vai? Mas, assim, quem convida sou eu. Quem está lá para receber vocês tem que ser eu. E a gente vai porque foi você, porque a gente já foi muita furada. Sim. E aí você fala, pô, se a Fê tá me chamando, não vai ser porque furada. É legal. É exatamente isso, é uma relação de confiança. É uma relação de confiança que eu vejo também que o cliente, né? Precisa, o cliente né? não quer, ele pode, assim, tudo bem, pode até ligar, olha, você me manda, eu preciso da foto tal, ou o evento, não sei o quê, como é que vai ser, bababá. Alguns detalhes. Mas a reunião, a estratégia, o relacionamento, o cliente quer a minha pessoa. Então, aí o que eu percebi? Que esta estrutura, e que não dava para crescer no meu trabalho, né? E que é uma coisa, são contatos, né? E contatos são indelegáveis. Sim, é um networking que é só seu. Exatamente. E aí eu puxei o freio de mão, né? E voltei para uma coisa menor. Claro, hoje em dia eu tenho uma estrutura que eu terceirizo. Sim. Né? Mas não adianta. É você e Sou você. eu. Você sente que mudou muito a relação dos clientes antigamente, que era mais impresso, que a coisa era mais a pegada do preciso ler, para hoje, que a coisa está mais na internet, está mais no digital. Você sente essa diferença? Muito, muito grande. Porque, assim, hoje em dia, também a gente tem que considerar que todo mundo virou jornalista, né? Qualquer um que vai para a internet escreve o que quiser. Sim. Né? Sem checagem, sem comprometimento, né? Nem com quem... Por exemplo, assim, eu tenho cliente que quer um contrato de confidencialidade. Como é que eu, que trabalho com comunicação, posso ter um contrato de confidencialidade tão rígido se existe uma coisa que chama internet? Gente, o influenciador, o jornalista, ou quem for, qualquer pessoa, quer escrever alguma coisa, etc., como é que eu posso me responsabilizar e como é que eu posso ter a segurança da pessoa, do cliente, não achar que fui eu que passei essa informação? A informação, eu acho que hoje, ao contrário do que era antigamente, a informação não tem dono. A informação é pública, né? Não existe mais um furo jornalístico como existia quando a gente... Por exemplo, televisão. Então agora, olha aqui, aconteceu isso, um crime, ou não sei o quê, bababá. Eu acho que, assim, mudou completamente, porque a gente... Qualquer um, não tem mais furo. O que você vai chamar uma televisão ou um jornalista para cobrir alguma coisa e dizer que isso é um furo? Já fizeram 90 vídeos já no fizeram, celular. E já está viral, Muito e já viral, passou. E já está no mundo todo. Então, assim, a diferença que eu vejo, Ju, bem objetivamente, respondendo a sua pergunta, é essa. Hoje, a informação, ela não é de ninguém. E todo mundo tem chega voz, muito né, rápido, Fê? Deu voz Todo mundo. todo mundo. Pessoas sérias e pessoas que não são sérias. Isso e aí foi a bom gente pro tem seu a questão trabalho? da fake news também, né, hoje em dia. Que naquela época, a gente não tinha. Né? Em alguns aspectos foi bom para o seu trabalho? Eu a acho rapidez de chegar, por exemplo, a Carol é sua cliente de vinho, e aí você precisa divulgar aquilo de uma maneira muito rápida. Você acha que isso mudou muito? Você acha que essa velocidade foi positiva? Foi.
Eu acho que foi positiva porque agilizou processos que até então, imagina, eu sou da época que, assim, a gente pegava o release, imprimia, dobrava, punha no envelope, tinha etiqueta. Então, Caroline Mello, Ju Haddad. E aí você recebia pelo correio na redação. Olha como isso já era velho, né? Quando você recebia a notícia. Mas naquela época era o que a gente tinha. Então, a gente ia nas redações levar o release. Oi, Carol, tudo bom? Eu sou a Fernanda Fonseca. Eu te trouxe aqui um release de não sei o quê. Publica. Ou então mandava um fax. Eu sou da época do fax. Entendeu? Juliana Haddad escrevia o fax, a mão, assim, né? Aos cuidados. Aí ia lá você na redação e via o fax que chegava. Então, eles separavam, né? E tinha uma pilha de fax, assim, para você. Então, eu acho que, assim, a agilidade da informação, a agilidade da notícia ficou muito maior, muito mais legal. E acho que, assim, como tudo, tem os seus lados positivos, que eu acho que são esses, né, da agilidade e tal, e tem os seus lados negativos, que é essa coisa que a notícia não pertence a mais ninguém, né? Sim. É terra de ninguém. Fê, a gente falou um pouco dos eventos, inclusive você mencionou. Teve algum evento que marcou sua carreira? Seja positivo, tipo, nossa, foi um sucesso, ou negativo, nossa, foi um fracasso. Merda. Olha, tiveram 2 eventos que marcaram a minha vida. Um foi quando veio o Aubert de Villaine, Domaine de la Romanée Conti. Por que foi tão importante? Não só porque era ele, né, uma pessoa, uma personalidade do vinho mais emblemático do planeta, mas eu tinha acabado de ter meu filho, eu estava amamentando, né? E eu tinha feito um esquema no meu escritório, que nessa época tinha secretária, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu tinha contratado uma menina para ser minha assistente, para me cobrir durante um período, porque eu trabalhei até a véspera do João Pedro nascer e eu queria, pelo menos, uns 45 dias, sabe? Assim, tipo, né? Ficar quietinha. Bom, e aí o que aconteceu? O Otávio Piva me ligou na minha casa, 15 dias depois que eu tinha tido o João Pedro, e falou, Fernanda, tudo bom? Olha, a gente tinha uma relação muito legal, muito cúmplice. E ele falou, olha, eu sei que tem essa estrutura, não sei o quê, bababá, mas vem aí o Aubert de Villaine e eu queria que você fizesse. Bom, para ser breve, a gente Já fez imaginou um esse almoço. evento? Que demais. A gente fez um almoço no antigo Fazano, que nem existe hoje mais, hoje é o CJ Shops, hoje, né? Na Doc Lobo. E aí foi muito especial, porque todo mundo sabia, né? Eu estava, né, assim, tipo... Com o peito estourando, né? Com protetor, aquela coisa gorducha, né? Inchada, né? Aquela coisa... 15 dias. 15 dias. E aí, mencionaram ali para o Aubert de Villaine, né? Ele propôs um brinde, falou... o Jean-Pierre Conti, que é João Pedro, né? Aí eu falei, eu vou lá cobrar uma garrafa, né? Então, assim, esse evento foi muito marcante, acho que por ser ele, por ter tido essa situação. E a Jancis também, né? A Jancis, porque, assim, eu negociei a Jancis, né? Então, tipo assim, essa coisa de falar, não sei o quê, você pode vir, não pode, ver o hotel, ver a passagem, ver o cachê, essa coisa toda, fui eu que fiz. E já tínhamos e-mail nessa época, né? E aí foi muito legal, porque esse evento foi lá no Leopoldo, que nem existe mais também, ali no Morumbi e tal. E aí eu tô lá à tarde, ela veio fazer uma degustação de vinhos do Novo Mundo, sul-americanos. Olha que super experiência. E aí a gente está lá montando o evento, porque eu acompanhava a produção, não sei o quê, de repente chega uma mulher com um vestido todo estampado, curto e sem miaque, todo preguiado, super estampado, cabelo assim, Chanel, um óculos. Fernanda, hi, I'm Jancis. Eu olhei aquilo, falei, gente, você tá brincando? Juro. Foi assim, ela veio com o Luiz Horta, que é quem estava acompanhando. E então, assim, também foi, né? Porque nós que somos mulheres, inclusive, né? A Jancis é uma deusa, né? Sim, uma referência muito grande. É uma deusa, e uma mulher muito legal. Foi muito... Isso para dizer, assim, que ela foi muito acessível, sabe? O tempo todo foi, assim, muito especial. Uau! Só esses eventinhos, viu? Meia boca, né? Pois é. Coisa esquisita.
não ia querer, não. Teve algum evento... Não é isso que eu ia te perguntar. Tem alguma coisa que você ainda não realizou dentro da sua carreira, que você ainda quer realizar? Tem. Eu adoraria produzir, não sei se eu, como enóloga, pôr a mão na coisa da produção do vinho, etc., mas ter uma parceria com alguém, não pelo meu ego, não quero fazer uma Cuvée Fernanda, nada disso, Domaine Fonseca, nada disso. A gente bebe. Mas assim, a minha parte seria, eu adoraria, tipo assim, ter uma pousada, tipo um enoturismo. Ai, que sabe, delícia. assim, tipo Abre assim, que a gente vai também. Produzisse o vinho, né? E que tivesse essa questão. Porque eu acho que assim, o vinho, cada garrafa tem uma história por trás, sim. né? E eu queria fazer parte de uma das histórias de uma garrafa. Puxa! Fê, quem é sua referência no mundo dos vinhos? Minha referência no mundo dos vinhos é uma mulher. É uma mulher que é a Lalou Bis, a Madame Leroy, que é uma mulher que hoje ela tem 91 anos. Por que ela é minha referência? Porque ela é arretada. Ela é uma mulher conhecida por ser super brava. Né? Gente, uma francesa, sim? Uma francesa da Borgonha, que o pai dela... a família dela já produzia vinho desde 1800 e pouco. E em 1940, mais ou menos, ela tem 91 anos hoje, tá? Gracinha. E ela ainda dá uns pitacos. E gracinha nada, assim, uma coisa que ela não é uma gracinha. Não, gracinha que tem 91 anos, ela tá? faz vinhos espetaculares, mas assim, se ela não é nada gracinha, por isso que eu gosto dela. E aí, ela, enfim, a família dela tinha 50% do Domaine de la Romanée-Conti. Por que eu gosto dela? Porque ela foi gestora junto com o Aubert de Villaine, só que aí, em 1992, eles tiveram um atrito e ela saiu da gestão, apesar de ter uma participação. E aí ela começou a fazer os vinhos dela, que a família já fazia, e hoje em dia são super caros, raros, etc. E ela é uma mulher, ela tinha um marido, que era o Leroy, né? Que era uma pessoa, era tão especial para ela, que no ano na safra que ele morreu, ela não lançou nenhum vinho. Tadinha. E ela é uma pessoa que, assim, por exemplo, ela tem uma coisa, ela é biodinâmica, tá? Ela que introduziu ela foi uma das precursoras do biodinamismo na Borgonha, quando isso também as pessoas não acreditavam nela, achavam que isso era uma grande bobagem. Então, assim, ela eu acho que é por ser mulher também, né? Imagina, uma mulher que tem 91 anos hoje, produtora de vinho, imagina... Quanto de história essa mulher tem? Quanto de história que ela tem e quanta porrada ela deve ter levado, mas ela deu também. Por isso eu gosto dela. É isso, o importante não Tomou, é só levou. apanhar, é bater também. Payback, né? É isso. E você bebe com qual periodicidade? Olha, eu não costumo. Às vezes eu fico assim, tipo, uns períodos sem beber, falo, não vou beber essa semana, vou beber, não sei o quê, cada 15 dias, mas assim, não dá para ter uma periodicidade. Mas eu fico muito bem sem beber. Mas eu acabo pelo meu trabalho, então não, porque o vinho acabou virando minha vida, né? Então não tem, é complicado não beber. Mas assim, hoje eu tô aqui bebendo com vocês, muito feliz. Aliás, um vinho que você trouxe, quer mostrar pra gente? Falar um pouquinho sobre ele? Ela quis trazer um Beaujolais, e aí conta pra gente um pouco que esse vinho te representa de alguma forma. Me representa. Me representa, sim. Tá bem representada, não tá não, Jô? Nossa! Pô! Na verdade, então, né, eu trouxe um Beaujolais, que eu trouxe um Morgon, que é um dos 10 crus, né, de Beaujolais. A gente passa bem aqui. Só. Ele é desse Domaine de Colette, que é uma propriedade familiar pequena. Eu gosto de vinhos, né, como tudo na vida, né, quantidade e qualidade não andam juntos. Então, assim, é um produtor artesanal, pequeno, de agricultura, de viticultura sustentável, né? Cultura raisonnée, que a gente chama. E a região de Beaujolais, eu acho que ela me representa, porque, assim, Beaujolais foi uma região que sempre fez coisas muito legais. A gente tem produtores e pessoas, personagens do mundo do vinho emblemáticos, tipo Marcel Delapierre, não é Delapierre, Marcel Lapierre, enfim, tem vários
outros caras muito especiais em Beaujolais que sempre me tocaram. Só que a gente teve um problema, né? Por conta do Beaujolais Nouveau, nos anos 70, que virou uma coisa de marketing, até porque também os produtores, não esses que eu estou falando, mas, enfim, eles tinham... O que é o Beaujolais Nouveau? O Beaujolais Nouveau é o vinho que você colhe, produz, engarrafa No mesmo e ano, vende. faz a festa. Isso Sim. te gera o quê? Dinheiro. Dinheiro rápido. Exatamente. Né? Que muitas vezes Inclusive, eles têm precisam, faz aquela parte do festa, processo. né? Que Bolo de é, Beaujolais, que é maravilhosa a festa. Deve ser muito animada. Super bacana a festa, assim, né? E aí, assim, eu acho que o Beaujolais está passando... Hoje em dia, a gente tem um resgate. As tradições, a produção de vinhos na região de Beaujolais, como sempre foi feito, de uma maneira com uma intervenção mais baixa, com uvas mais sustentáveis. Eu acho que eles estão... não é essa coisa, né, de falar do vinho natural, tal. O vinho natural não é uma moda nem uma tendência. O vinho natural sempre foi feito dessa maneira, né? Sempre foi natural, né? Então, assim, o Beaujolais, eu acho que assim, eu gosto da uva Gamay, eu acho que faz Também vinhos... adoro, sempre gostei. Eu amo Pinot Noir, né? Então, assim, o Gamay Sou também é uma pinozeira. alternativa para o Pinot Noir, que ficou um pouquinho caro, né? Então, assim, eu acho que faz vinhos super delicados, finos, elegantes, ao mesmo tempo tem uma vivacidade. verdade, uma Macidez, personalidade. bacana. Exatamente. Sim. Com certeza. Bom, vou fazer a pergunta, mas não sei se é bem. Tem alguma uva favorita? A Pinot Noir, sua uva favorita? A Gamay? Tem alguma uva que seu coração bate mais forte? Olha, das tintas é a Pinot, né? Depois a Gamay. Das brancas, eu gosto muito de Savagnin, do Jurá. Gosto muito de Riesling. Boba ela, né? Eu tô rindo porque é tipo falar. Ah, vá. Ai, olha, gente, eu gosto de tudo. Eu sou Não. super Tem alguma coisa que você facinha. não gosta? Alguma uva que você fala assim? Ah, Porque, essa- olha, Tem. é assim, a gente não pode ter preconceito, isso é verdade, porque pode ser que você prove um produtor e não goste, no outro produtor você gosta. Mas tem aquela uva que você fala assim, puta, cara, essa aqui eu não consigo acertar. Eu tenho essa. Eu acho que tenho. todo mundo tem. Eu vou querer saber qual é. Eu vou dizer qual é a minha, vocês vão ter que dizer qual é a de vocês. A minha é famosa por aqui. Eu não sou de Cabernet Sauvignon. Nem se for corte. Tem que ser muito bem feito para eu não perceber a Cabernet, Nem a um Pirazina, bordozão? aquelas coisas. Não, Bordeaux para mim só velho. Tá. Então, como tá difícil, né? Tomar um Sim, Bordeaux tomar um velho. bordozinho, margem Porque, esquerda, né? Assim, pá. Bordeaux tem que ser antigo, eu acho, sabe? Tá. E Malbec argentino, aquele dos anos 90, dos anos Sim. 2000, tô fora. Mas eu consigo Tá enxergar que hoje existe uma nova geração de vinherons fazendo Malbecs super limpos, puros, menos Elegantes, agudos, elegantes, menos alcoólicos, tal. Mas assim, via de regra, Cabernet e Malbec, eu Tem dificuldade. Fica com medo. E vocês? Quero saber agora. Você vai falar? Vamos falar? Eu posso falar a minha, porque a minha parece um pouco. É curioso como eu sinto a pirazina muito mais intensa no branco do que nos tintos. Então, quando eu falo assim, puxa, eu tenho um problema sério com pirazina, as pessoas falam, ai, Cabernet. Cara, Sauvignon Blanc, para mim, é muito difícil. São extremos. Ou eu amo ou eu odeio. Então, quando eu tô em algum lugar, a pessoa fala, prova esse Sauvignon. Aí eu, Sancerre, sabe? Eu falo, ai, deixa eu... Deixa eu ver se é isso Ufa, mesmo. Eu Esse te tá bom. entendo. Ufa! Eu acho E que aí- assim, acho que você tem o mesmo problema que eu com Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc do Novo Mundo. Eu tenho Exato. também com a Cabernet Franc. Mas tem umas coisas que estão saindo bem. E ela é a Franca. Mas a Franc mesmo do Loire? Não. Aí existem... bom, não, sim. então, mas eu ainda não peguei aquele Cabernet Franc pra Que ela chamar de meu, amou, sabe? né? Assim, falar assim, queridão. É você. Não, é você. Não, ainda não consegui. Pode ser até principalmente os bebível, né? mas Vamos marcar um Cabernet por Franc. favor, porque todo mundo fala pra mim, eu vou te mandar um Cabernet Franc bom. Só tô esperando o tal do bom. Entendeu? Olha, às vezes Não eu posso chegou eu falo até assim, agora, né? porque eu sou pobre, Não, eu não não, vou eu não mandar consigo nada. tomar grandes
Cabernets, Francs, assim. Não vou porque todo mandar mundo fala nada, assim a pra gente mim. vai tomar junto. Isso, as vamos tomar três. junto. Todo mundo fala assim pra mim, vou te chamar pra tomar. Ninguém me chama pra tomar o tal do bom. Tô Não, esperando vambora, ainda, vambora. porque... Você entendeu? sabe que eu tenho uma teoria... Mas assim, o povo todo me manda, tá? Compra esse. Eu vou ver, custa 980 Ah, reais. fala, não, eu vou beber Aí alguma sabe o coisa. que eu falo? Eu falo, e se eu comprar? E for, E for... Eu falar, não é Não o bom. arrisco. Aí eu fico nessa. Eu devia, mas daí eu falo... vou comprar um Pinot desse valor. E é isso, e aí eu não saio disso. Me julguem. Não, isso. Hashtag eu entendo, me julgue. mas eu vou dizer uma coisa. Para mim, a Argentina deveria ter só Cabernet Franc. Porque eles estão Tirar fazendo todos os grandes... Estão fazendo Grandes. Cabernet Francs muito legais. não achei Muito ainda legais. esse que Tá todo bom, mundo mas a fala, gente não vai tomar o da tem. Argentina. Por Nada favor. contra a Argentina. Argentina, eu te amo, we vocês love sabem disso, you. eu nem posso falar mal de vocês. Não, eu amo a Argentina, Mas- mas vamos tomar um Cabernet Franc do Loire. Mas eu bebo bastante Argentina, vocês sabem disso, né, público? Então, né, Vamos pro Loire. vamos pro luar. Ô, Fê, e você... Ai, eu ia perguntar com que periodicidade ela bebe, mas você já tinha perguntado, né? Os vinhos que a gente bebe já começa a subir. Pois é. Você é uma alma inquieta, você até falou, né? Ai, não aguentei ficar muito tempo ali na redação e tal. A Juliana pegando minha folha. E aí eu tirando É normal, e tal. viu, gente? Mas você fez, e você fez durante a sua carreira, alguns movimentos de trabalhar com coisas diferentes ali dentro do jornalismo, marketing, envolvendo as coisas que você já fazia, mas como essa experiência na redação, trabalhou com uma super conhecida marca de luxo, né? Como que foi esse... E aí voltou pro RP, né? Essa coisa. Como é que foi esse movimento? Porque eu acho que muitas mulheres sentem isso. Ai, putz, tá tudo bem, mas será que pode melhorar? Ai, deixa eu tentar, eu vou fazer esse... Ai, não, tô cansada disso aqui, vou mudar. E aí fala, putz, não, volta, enfim. Eu nunca fui uma pessoa acomodada, né? Em nada na minha vida. Então, tipo assim, sempre fui uma mente inquieta, odeio tédio, não sei lidar com a rotina, não tenho rotina, ao mesmo tempo gostaria de ter, porque eu acho que seria melhor não ser uma pessoa organizada. E aí, em 2007, eu estava meio de ressaquinha, assim, do meu trabalho, de bode e tal. Surgiu uma oportunidade, a JHSF estava lançando a Fazenda Boa Vista, né? E aí surgiu uma oportunidade para tocar o marketing de incorporações, que era a Fazenda Boa Vista, não tinha nada a ver com shopping, Cidade Jardim e tal. Eu cuidava, naquele momento, especificamente da Fazenda Boa Vista. Eu gostei muito da parte dos eventos, trouxe a Grace Jones, eu ia para a Fazenda Boa Vista, montava os almoços, não sei o que, era super legal, escolhia o sabonete que ia ter no banheiro. Ai, que delícia. Eu achava as flores, eu achava super tudo bacana, mas era um trabalho também de planilhas, que eu odeio. Sempre tem, é trabalho, né? Se fosse PowerPoint, só a que eu parte odeio. boa, era vinho. Exatamente. Era muito legal. Só que aquilo também eu percebi que tinha uma rotina, né? Que é isso aí que eu estou falando. O PowerPoint, a planilha, o ir para a fazenda, voltar, as mesmas pessoas, as reuniões, eram comitês. Intermináveis, super masculinos na época, discutindo piscinas, assim, super... sabe? Era uma coisa assim que... E aquilo não tinha a ver comigo, porque assim, eu não tinha vontade de ter nada daquilo, sabe? E aí eu fiquei com saudades. Muito rapidinho, tá bom? Oi. Agora melhorou. E aí eu fiquei com... Posso começar de novo? Tá, começa. Não precisa, pode Não, pode ir direto. que da depois saudade. eles- Tá bom. Então, aí eu comecei a sentir saudades do universo do vinho, né? Dos produtores, dos meus amiguinhos jornalistas, das minhas viagens. Então, assim, foi muito rápido, foi um relâmpago essa minha passagem pela JHSF. Talvez também se eu fosse mais 10 anos mais nova na época, porque era muito trabalho. Eu chegava em casa 11 horas, 11h30 da noite, tinha que estar às 7 horas da manhã nesses comitês. E não era um assunto que eu dominava e nem era um assunto que me interessava.
sabe? E aí, então, eu voltei para trás, não por falta de opção, eu podia ter pensado. Teve uma época também que eu pensei em fazer bolsas. Lembrei agora. Gente, Não é eu nem inquieta, não, imagino, viu? tá? É tranquilinho. Mas aí fiz uns protótipos e tal. E aí eu voltei. E aí eu falei, quer saber, sabe? É o que você gosta. Eu gosto de vinho, eu gosto de viajar, eu gosto de comer, eu gosto de pessoas. Né? Tem coisa melhor? Não é? Não, ela trabalha com tudo, porque a gente está falando, enfatizando tanto o vinho, mas a gastronomia tem uma parte muito importante no seu trabalho, né? Super. Eu, né, no começo, assim, do boom da gastronomia aqui no Brasil, né? Eu trabalhei para o Alex, a gente fiz o lançamento do Dom, aí eu era RP do Hits. Aqui no Brasil, eu levei o Alex para lá para fazer um festival gastronômico, depois tinha um outro hotel em Montreal, que também ele foi. Aí eu trabalhei para a Carla Pernambuco, fizemos lançamentos de livros. Trabalhei para o Bassolé, que é uma pessoa que eu amo até hoje. Para o Jacan também, que eu adoro, quando ele chegou no Brasil. Para a Paola, eu estou falando dos Masterchef Masterchef. todo mundo, Não, eu né? falei, ela Não. só trabalhou com gente mais ou menos. Vocês estão Não, vendo? nossa, ela bebe trabalhei mais ou pra menos, tanta come mais ou gente. menos e essa trabalha com coisa gente mais ou menos. Essa coisa da gastronomia, né? E que eu acho que isso tudo tem a ver com vinho, né? Tudo. O turismo, então era o Hotel Ritz, aí depois eu fiz o lançamento do Emiliano, sabe? Então, tipo assim, tinha sempre muitos. Eu trabalhei não só para importador, mas para regiões. Trabalhei para vinho em Portugal, trabalhei para o Instituto do Vinho do Porto e do Douro, para comissões vitivinícolas, para o consórcio do Chianti. Então, assim, isso tudo, sei lá. Ai, Fê, eu tô Gente, rindo porque, cara, é muita vai, coisa. olha, Assim, vai se ferrar, velho. Não, eu tô assim, básica. Ela é básica. Vamos falar. Não, do e termo pensa básica. na bagagem, né? Básica. Eu sou cansada. Basiquinha. Entendeu? É isso. Rodei. Nessa roda aí, indo para gastronomia, vinho, viagem, produtor, grandes chefes. Tem algum vinho que por aí passou e você ainda lembra dele? Carimbou. Cara, vinho especial para mim. Um vinho que por aí passou e ali porque ficou. deve ter. Fora o Romanée Conti, não vale o Romanée do filho, hein? Não. É. Ó, acho que assim, tem alguns. Porque eu acho que assim, vinho também é momento, né? Sim, Com é certeza. só momento. Momentos, não precisa nem ser o vinho mais previsivelmente Caro, melhor sim. ou caro, nem nada. Tipo isso, né? O do Romanée Conti que a gente tá Sim. falando. É um Borgonha também, tinto, né? Um Chambol Musigny. Ah, vá. Tinha um cru que chama... Eu tive uma cachorrinha que chamava Chambol. Aí o povo conseguia falar isso? Chambola, tudo bem, É. carambola. O meu é Chablis e a minha mãe chama ele de Chambito. Não, eu tinha. O meu. Chambito. Eu sou fã de NFL, né? De futebol americano. O meu cachorro chamava Fumble. Todo mundo falava, o Frambo tá aí? Franguinho. O Frambo. Ele vem pro banho hoje, o o Frambo. Crumble. Não era nem Crumble, Crumble. sei. Era Crambo. O Crambo tá aí? Não. Fandango, sei lá, uma Mas coisa Fumble, assim. nunca sei. Eu falava Fumble. Oi, tudo bem, Juliana? Que é da veterinária do Fumble. De quem? Quem é esse cachorro, não é meu? Não, então, foi esse Chambol Musigny, Les Amoureuses, eu não vou lembrar a safra, mas era uma safra, hoje em dia, dizendo antiga, porque isso foi em 1997. E foi no produtor, foi num almoço com o produtor na cidadezinha, no vilarejo de Chambol. Então, assim, foi muito especial e eu adoro esse vinho, eu adoro esse produtor, eu acho, assim, elegante, feminino, sexy, charmoso, enfim. Mas, assim, tiveram vários outros também. Claro. Eu Mas vou ter que esse concordar, né? Não, e outra, imagina, a experiência, né? O que a gente falou muito aqui. É claro que é um puta vinho, mas foi um baita momento. Então, talvez você bebendo o mesmo vinho, ele vai continuar sendo bom. Até porque não tem como ser ruim. Mas talvez ele não tenha a potência que você Ele vai sentiu. sempre me remeter Aquele momento. Eu lembro o prato que eu comi. Que era um restaurante super pop, assim, um restaurante das pessoas que trabalhavam nas vinícolas e tal. Um restaurante, assim, de trabalhador rural mesmo, dos agricultores. Eu comi aquele œuf en murette, que é um prato deles,
que é ovo com carne, com bacon, com vinho, com Pinot Noir, né? Mas Era um Pinot tudo Noir. bem, Não é né? qualquer Com vinho. Pinot Noir de origem, né? Nacional, assim, é. lá, né? E assim, eu lembro, é isso aí, Carol, é isso. Tipo, hoje em dia, se eu bebesse de novo esse vinho, bebi algumas vezes, faz tempo que eu não bebo, mas assim, me remete àquele momento, né? Naquele momento. Fê, se você tivesse que escolher branco, tinto, rosé, espumante ou fortificado? Tivesse que escolher um. Um só? Um só. Um som. Olha, neste exato momento, branco. A Estou gente numa fase é de dos fase. brancos total. 80, se não mais, por cento das Porcento. pessoas que vêm aqui falam branco. É assim, eles falam a entrevista inteira de tinta. É. Mas na hora de escolher, Ah, eles porque- falam branco. é isso. E trazem tinta, tá bom? É isso. É tipo Você eu. quer beber? Eu quero É beber um super Syrah. coerente. Você tá em É casa, isso. tá É tudo bem. super coerente, né? Olha, eu Mega. trouxe um morgon da uva gamé, só que assim, eu quero tomar Eu gosto de branco, Todo mundo. Tá tudo tudo certo. certo. Esse vinho me representa mais branco, tá? Mas eu É. acho, eu acho que as duas, tanto alguns brancos quanto alguns tintos, tem muito a ver com você. Você falou que você foi num restaurante pop. Eu acho que você passa muito essa imagem, para mim, tá? Pessoalmente. Eu acho que você tem um quê de clássica. Um requinte. É, de requinte. Mas, ao Ai, mesmo que tempo, legal. você tem uma coisa tão moderna de falar, de se expressar. Eu acho que você transita bem nos É dois isso. mundos. Concordo. Obrigada. Dizendo Tem que ser. isso, É. depois de todas essas suas experiências, de novo, porque a gente está falando de muita experiência aqui, tem alguma vinícola ou alguma região de vinhos que você foi e que assim você fala, cara, não é todo mundo que pode ir, mas essa aqui é imperdível. Se você não pode ir até lá, vai no YouTube, procura um vídeo e tem aquele fala, uau! Ai, tem. A Borgonha. Até que enfim alguém falou Borgonha, né? É, o pessoal fala muito Douro. Não, eu acho que o Douro é espetacular, porque são aqueles terroços. Eu, acho, assim, eu sempre digo que o Douro, para mim, é o Machu Picchu do vinho. É verdade. Porque eu acho que aquela coisa dos terraços, eu acho que tem aquela coisa do rio, eu acho que tem uma mística ali no Douro que eu acho absolutamente espetacular. Mas eu gosto da Borgonha, porque a Borgonha não tem chateau, não tem... É o vinho pelo vinho, é o senhorzinho, é o produtor, e é tudo lindo, eu acho tudo lindo. Quanto mais simples, Bonito eu acho isso. mais bonito. Eu acho que é mais... Não estou dizendo que seja mais do que as outras regiões, mas assim, claro. eu acho a Borgonha muito autêntica, né? E isso eu gosto. E uma outra região que eu fui recentemente, que eu adorei, foi o Jurá. Ah, Que foi assim... Foi bastante especial também. Porque aqueles vinhos de Jurá também bem são meia boca. bem meia boca. É. Fê, e tem alguma harmonização que você ama fazer? De vinho e comida. Queijo e vinho branco. Ô, delícia. E aí, fica aí a dica, tá, galerinha? Porque quando o pessoal imagina uma tábua com vários frios, Com tintão. né, com queijos, nuts e tal, já imagina um tinto, né? A gente tem isso muito forte aqui, eu não sei por qual motivo. Mas prova com branquinho, meu amor, Exato. pro Manda tinto, no direct pra pro gente tinto saber. não atropelar o seu queijo, porque dependendo do você não sente nada do queijo, né? Não sente nada do queijo. Além disso, eu acho também que fica um negócio assim. Pesa, né? Pesa, uma maçaroca. Eu acho que o vinho branco e determinados tipos de queijo, claro, né? Não estamos falando de um gorgonzola com Sim. vinho branco, né? Mas eu acho que assim, tem vários queijos que. Um espumante, por exemplo. Não precisa nem ser só vinho Sim. branco. Um espumante com queijo brie é maravilhoso. Ai, que delícia. Ai, sabe? queijo brie. Ai, Queijo branco, assim, você não precisa... Tipo, queijo mais forte. Tipo, um queijo espanhol manchego, vai, o tipo manchego, com jerez. Jerez. É Uau! maravilhoso. E eu acho que essa coisa da harmonização também não tem erro, né? Se você vai, por exemplo, para Portugal... Para Portugal, você vai para a Bairrada. O prato típico é o leitão. É o leitão. Você não vai tomar um vinho do Alentejo. Um Você vai Bordeaux. tomar Você vai um tomar vinho uma da Bairrada. Bairrada. Então, assim, dica, né? Dica. Vai para a região, vai para Toscana,
Toma um come Chianti. uma bisteca fiorentina, não vai tomar um Nebbiolo, um Piemonte, né? Toma um Sangiovese, toma um Chianti clássico. Chianti. Não é? Eu acho que isso é uma... Até água na Só boca. tem uma exceção. Qual? Que aí, a gente recebeu um sommelier aqui e ele Nomes, falou que nomes. o Vini Conde Ah, foi uma hilário. graça. Ele contou que quando ele começou a trabalhar, ele estava numa loja e aí ele estava sozinho na loja, ele não entendia, E ele não era tinha estudado, iniciante. bem iniciante. E aí o moço chegou e falavam muito dessa questão de região. Ó, o vinho da Harmonização região, regional. vinho da região, prato da região, vinho da região. E aí uma pessoa chegou e falou assim: "Oi, tudo bem? Eu queria um vinho para harmonizar com um bacalhau do Porto." Ele, bacalhau do Porto, não entendia nada de vinho. Bacalhau do Porto, vinho do Porto. Ah, feio. Aí, coitado. perdeu o Curiosamente, a pessoa nunca mais voltou. Não sabemos por quê. Por que será? A gente que não pessoa sabe, nunca mas mais pesquisem. Voltou? Pesquisem. Vamos ver o que aconteceu. Ver que a pessoa passou mal, não E gostou. Fê, você está há muito tempo nesse ramo do vinho e a gente sabe que o vinho é nichado, tem muito mais homens nessa categoria do que mulheres. Mulheres estão chegando agora, então estamos começando a preencher este espaço. E é um local que tem bastante machismo. Você já sofreu algum preconceito nesse sentido? Olha, eu acho que eu já sofri e acho que continuo sofrendo. Porque é o seguinte, eu venho de uma geração que é como a gente falou aqui no começo, né? Quando eu comecei a fazer esse trabalho, ia nas degustações, no começo era eu, depois a Su Barelli. Chegou, éramos nós duas mulheres. E eu não me lembro, naquela época a gente nem pensava, né, nessa coisa de machismo, sei lá. Não me lembro nunca de terem perguntado, ou de ter sido, de alguma maneira, importante o que a gente achava, o que a gente estava pensando daquele vinho. Não, eu ia lá porque eu tinha que fazer meu trabalho, que eu era paga para isso. A Suzana ia lá porque ela era jornalista, ela tinha que escrever sobre aquilo. Aí chegou a Ana Rita, que vinha já de uma outra cultura, né? Então, um pouco melhor, tal. E durante todo esse tempo, eu acho que hoje, graças também a vocês são de uma outra geração. Tem uma geração aí vindo de mulheres fazendo um trabalho super legal, não só enquanto influenciadoras, mas como sommeliers que trabalham, tal. Isso, a gente está tendo mais mulheres no mercado, né? Isso eu acho que em termos de Brasil e de mundo também. Mas eu vejo ainda, acho super engraçado, né? Tenho uns amigos, assim, umas pessoas que eu até conheci em função de vinho, tal, bababá, que a gente se encontrava e, assim, por muitas vezes eu era a única mulher. Agora, isso eu estou falando recente. E eu sou a primeira, quando a gente vai marcar os novos encontros, eu falo, gente, vamos chamar uma mulher? Vamos chamar mais alguém de mulher? Não porque eu me sinta mal. Claro. Não, é porque eu acho que tem tanta mulher legal, né? Que eu acho que pode participar. Mas, assim, eles são super abertos, esse grupo específico, a gente chama tal. Mas tem uns outros grupos que eu já fiz parte, só de caras, que eles continuam se reunindo só caras. Sabe? São só os homens. Mas por quê? Porque, assim, eles acham que, de repente, a gente não tem estopo para participar Gabarito, daquele negócio, que a gente não tem grana para levar os vinhos Bons, que eles bebem, sabe? Isso também é uma boa... Ou também será porque a gente, de uma certa maneira, os ameaça... Talvez. Também. Né? Então, assim, eu não sei o que acontece. E eu vejo isso muito, muito forte ainda aqui no Brasil. Eu acho que, assim, eu fico muito feliz que a Suzana tenha sido reconhecida, como ela foi agora com esse prêmio das Américas, por ser uma mulher, né? Porque eu não vejo muitas mulheres serem premiadas e muitas mulheres... Tudo bem, a gente tem umas europeias, umas americanas... Mas mesmo assim, né? Quando a gente pega percentualmente, é muito pequeno. É muito pequeno. E, gente, tanto faz, né? Sabe, para mim, essa coisa também, enóloga ou enólogo, tanto faz quem faz o vinho, sabe? O importante é fazer Importante, bem. Exato. Fez bem, merece o prêmio. Agora, eu não sei por que existe essa coisa de essa exclusão,
né? Feminina, né? Feminina no mundo do vinho. E não adianta eles virem dizer, depois vocês escutarem isso, amiguinhos, não venham dizer, não, a gente não é machista. Vocês são machistas, muito machistas. Pra caramba. Ou então me argumentem, me deem um argumento por que as mulheres não podem fazer parte de grupos ou de um mercado como é o mercado brasileiro. O que acontece? Qual o problema? E que ganha menos, às vezes, né? Sempre, né? Às vezes tem a mesma competência, tem os mesmos cursos e ganha menos. Às vezes tem maior competência até, né? Sim. Exato. Um currículo melhor, mas ganha menos. Sabe o que é bem comum, Fê? Talvez você sinta isso. Às vezes está numa mesa e aí dificilmente eles entregam o cardápio. Eu não estou falando do garçom, não. Estou falando da mesa. Entregam... Estamos em casais, tal. Carol, escolhe o vinho. Fulana, Fernanda, escolhe o vinho. Juliana, escolhe o vinho. É difícil. Assim, meu marido já entrega para mim. Claro. Mas ele é exceção. É difícil, quando a gente está numa mesa, até eu, que, puxa, vivo disso, né? Claro. As pessoas pegarem e falarem, hoje o vinho você que escolhe. É difícil. Eu acho que assim, só acontece isso de pedirem, né, para nós mulheres escolherem, como é no caso do seu marido, como é no caso do meu, como é no caso dos meus do seu, como é no caso dos amigos, né, que saem conosco, amigos próximos que sabem que isso é o nosso trabalho, que a gente vai escolher um vinho mais legal do que eles escolheriam, tal. Isso acho que acontece nessas situações, mas assim, acho que numa situação X, suponhamos, estamos numa coisa de um jantar de business. Sim. Sei lá o quê, que ninguém sabe quem é ninguém, né? O garçom não sabe, o sommelier não sabe, finge que ninguém sabe nada. Não vai vir para nós. Nunca vem. A carta de vinhos não vai vir. Não vem. Outro dia eu passei por uma experiência que eu até comentei que eu achei super legal, porque eu escolhi o vinho, e aí veio o sommelier, não sei nem se era um sommelier, mas era uma pessoa que cuidava do serviço de vinho do restaurante. Ele veio à mesa, ele falou, quem prova? Eu achei tão legal, sabe? Ele não dá para o cara, ele perguntou, quem prova? Eu falei, nós dois. Eu e a pessoa que estava comigo. É isso. Né? Vamos provar os dois. Sim, por que não? Não é? Acho que nós somos muito mais fáceis de igualdade Sim. do que os meninos. Uhum. Fê, você falou dessa questão do machismo no Brasil, mas a gente sabe também que o brasileiro em si já é subjulgado. A brasileira é objetificada, né? E aí, muito mais. Você já sentiu preconceito por essas suas andanças aí de meu Deus? Já sentiu alguma situação de preconceito por ser brasileira? Olha, Carol, eu não acho nem que seja preconceito. Eu acho que aquela coisa meio tipo assim... tem a ver com preconceito, mas é aquela coisa meio Rita Lee, né? Toda brasileira é burra. O meu peito não é de silicone, mas sou muito mais macho que muito homem. É isso. Então, acho que assim, eu sofri algumas vezes, algumas má interpretações ou algumas má suposições por ser brasileira. Ai, que delicada que ela tá sendo. Sabe? Tipo assim, Ela é fina, né? Graças a Deus. Tipo, sabe? Uma coisa assim, essa daí é brasileira, então ela veio aqui para se divertir. Sabe? Se ela é divertir, ela é fina facinha. mesmo. É muito. Ela é facinha, é brasileira e tal. E me ocorreram, tive já algumas situações, não só lá fora, como aqui, assim, de assédio, por assim dizer, e que eu acho que porque eu sou brasileira e porque sou mulher, né? E aí essa é uma coisa que irrita, né? Dá uma raiva, Total. entendeu? E algumas vezes, não, obviamente, que você não tem que aceitar, mas assim, algumas vezes são situações onde você não pode reagir, dar um tabefe na cara com do cara, certeza. Não, entendeu? a gente até comentou isso um outro dia, que assim, homem não conversa com outro homem assim, cara, tudo bem, que fica alisando, né? Agora, homem tem uma tendência, não sei o que acontece, que parece ter um imã, né? É um imã, você fala, é imã, E é o querido? imã na região do peito, minha filha. Vê se Eles ele gostam muito do peito, Aqui, ó. Não, então. Eles Mas encostam lá na aqui. Europa Não, também eles e gostam vem- muito do vem- bumbum, né, Vem te da abraçar brasileira. Aqui, ó, vem te abraçar e põe a mão aqui. Aham. Ou não, você está servindo vinho pro cara, porque quando eu faço serviço, eu já comentei isso aqui ainda. Eu falei, tá com problema, senhor? Você tá precisando de alguma coisa? Tá te tocando, né? Fala, tudo bem com o senhor?
Então para de encostar, que merda, desculpa. E é uma loucura, porque às vezes, né, em situações, você não tem nem como ser um pouco mais agressiva e dizer, né? tira a mão de mim. Não, porque tem Sim. situações que às vezes, né? Não permite, você só tem que falar, você só olha e fala assim, se mas tá eu com algum acho, problema, tá passando mal, queridão. Mas, meninas, eu tenho uma esperança. Que com esse movimento todo, que o mundo tá um pouco chato, um pouco radical, tá né? chato, Mas eu acho que assim, preciso, com às esse vezes. movimento todo que tá havendo dessa questão de machismo, feminismo, assédio, essa coisa toda, eu acho que nós iremos, de alguma maneira, nos beneficiar, iremos cada vez menos, assim, espero, passar por esse tipo de constrangimento, né? Porque, eu acho gente, que- vamos combinar um negócio? Vai, ninguém merece. Não é Não. porque eu sou mulher, sou brasileira, que Que eu vim você tá aqui ali pra fazer outra coisa que não seja trabalhar e beber Exatamente. vinho, entendeu? Você sabe que eu acho que você falou bem, esse movimento radical, às vezes ele é necessário, você Aham. vai, você sobrepassa, e aí você volta e chega num equilíbrio, chega numa questão, né? Você falou muito bem de fake news. Pô, a gente precisa ter uma lei para falar que é um absurdo ter fake news? Então, eu acho que talvez os nossos filhos vão falar de velho, você não sabe. Há uns anos atrás, fizeram uma lei para falar que você não pode ficar passando adiante informação Que não Errada, é verdade. mentirosa. Mentirosa, que- Não, e que compromete Sim. num grau, Não né? precisa de uma falar maneira. isso. Não. Aí, pense. Então, a gente chega ao cúmulo, ao absurdo de ter que ter uma legislação, mexer todo com o judiciário para isso. Eu acho que o movimento de feminismo, sim, eu também vejo muitos excessos, mas quem sabe não é para voltar e chegar a falar, não, é aqui, ó, é aqui que a gente fica. Eu Voltar. acho, Sim, eu acho. eu Acho que você acho que tem é toda a isso razão, mesmo. é isso mesmo. Você ainda como advogada, você sabe ainda melhor. Agora, eu acho que é de uma tristeza absoluta a gente precisar de leis, né? Para as Esse pessoas tipo se de respeitarem. coisa. É isso. Peraí, tipo, a lei do respeito devia chamar, Mínimo. né? Você me respeita porque eu sou mulher, eu te respeito porque você é homem, porque você é Porque você é trans, criança, porque você é gay. whatever. Pra mim, tanto faz, é respeito. É o ser humano antes de tudo, né? Com certeza. Agora, você tem que ter leis de respeito, e Específico. principalmente nós. Será que vai ter uma lei de respeito porque eu sou mulher e brasileira? Né? Muito. E é isso. A gente vai chegar numa revoltante. parte polêmica agora, né? Uma pergunta polêmica? Polêmica and necessária. É necessária. Posso pegar uma taça, então? Peraí. Pode. Não, Vamos vamos beber. encher as taças, por favor. Já que é polêmica, eu vou beber uma taça. Gole do meu Produção, a morgon, gente vai deixar um pouquinho pra vocês, do Man tá de bom? Colette. Tá maravilhoso esse Bojola. Empurra a garrafa, Fê. Empurra a garrafa que a gente pega. Aê. Eu tô com medo. Oi, Ela foi microfone. pro microfone Você tá direito. Você tá com medo da pergunta? Não, tô ela com tá medo do de- microfone. Então tá bom, graças a Ela tá com Deus. medo do Menos mal. microfone. Eu não, tô com medo. Eu achei que o microfone eu tô meio imóvel, assim. Eu percebi, você tá dura Tipo aí. múmia. Múmia. pra não mexer, porque a produção aqui, gente, ela briga, tá? Tá tudo certo, produção? Tô me comportando direitinho? Tá, que bom. Obrigada. Vamos lá. Vou esperar você dar esse gole. Vamos. Você se relacionou já. Se você não quiser, você não precisa responder, inclusive, a pergunta, tá? Se eu parecer indelicada. Você já se relacionou com um nome grande do vinho. Super respeitável, Super inclusive. respeitado. A gente quer ele aqui, inclusive. Tragam, vale a pena. Quem consegue? Quem traz? Tu? Oh, Jesus! Quem traz? Posso, não, eu posso tentar. Então tá bom. Como é que você se sente quando te relacionam? A Fernanda é o ex do Do Jorge fulano. Luke. Pode Pode falar. falar, Pode ué. falar, Todo mundo Jorge é Luke? super. E, Eu uma não pessoa- queria falar porque, de repente, ela não quer, mas como é que você se sente quando te relacionam? A Fernanda é ex do Jorge Luke? Olha, Como uma posse, né? eu vou ser bastante sincera, eu nunca me senti dessa maneira. E acho que também o Jorge nunca me colocou nesse lugar. Né? Até porque eu acho que assim, tem uma coisa, né, que a maturidade dá pra gente, que é uma coisa que se chama segurança. Eu sei que eu tenho outros predicados, né? E aí, com relação ao meu trabalho, quando eu me relacionei com o Jorge lá atrás, né, ele já sabia tudo de vinho, porque o cara sabe tudo.
Mas ele não ainda era engenheiro, ele estava começando nessa coisa, né? O engenheiro que virou vinho, aí que ele virou vinho e tal. E aí, quando a gente se separou, a minha carreira deslanchou. Não que quando eu estivesse com ele não estivesse deslanchado, mas eu estava no começo. Ele não também. foi o embuste que te segurou. Não, e eu acho que assim, e eu sinceramente não acho que eu tenha pego trabalhos. Se eu peguei, quem me contratou, muito obrigada por conta disso. Mas assim, eu nunca tive essa sensação. E se alguém tem essa... E depois, quando a gente se relacionou de novo, há uns anos atrás, tal, também nunca me senti... E vou dizer, se alguém me coloca nesse lugar, muito obrigada, porque é o cara que mais sabe de vinho nesse país, indiscutivelmente, um cara super bacana. Que bom que vocês achem que eu sou a Fernanda ex-Luque. Fê, você falou bastante de várias regiões do mundo e tudo mais. E a gente sabe que o vinho nacional está super se desenvolvendo. Como é que você enxerga o mercado de vinhos brasileiros, os nossos potenciais, os nossos obstáculos? Enfim, não dá para comparar, né? É chuchu e abobrinha. A gente pegar Bordeaux e o... Não, sim, né? Os dois são vinhos, mas, puxa, a gente está engatinhando, né? Como é que você vê esse movimento? Olha, eu acho que assim o vinho brasileiro sofreu, está passando por uma evolução qualitativa muito grande, muito legal, muito significativa. Acho que o vinho brasileiro hoje ele faz parte do vocabulário de pessoas que gostam de vinho, que trabalham com vinho. Estou dizendo isso aqui enquanto Brasil, e acho que isso também está tendo uma representatividade mundial, né? A gente está conseguindo ter vinhos bacanas, nacionais, fora daqui também. Eu vejo este movimento porque a gente tem uma nova geração de pequenos produtores que estão fazendo um trabalho muito legal, muito consistente, um trabalho mais artesanal. Esquece a indústria. Vou ser bastante sincera. A indústria do vinho nacional, essa indústria grande que a gente tem e que começou, tal, acho que eles têm um papel nisso tudo, mas assim, não acho que seja vinho, sabe? Tirando algumas exceções. Por exemplo, Chandon, eu acho que porque também tem uma cultura lá de fora, né? Não é uma cultura tão brasileira. Agora, eu acho que o vinho brasileiro ele vai ainda evoluir muito e a gente vai continuar conseguindo produzir cada vez coisas mais legais por essa questão dos pequenos produtores e uma necessidade e uma vontade de se criar terroirs brasileiros, né? Então, hoje a gente tem a questão não só de Bento Gonçalves, mas a gente tem aqui da Serra da Mantiqueira, a gente tem Chapada Diamantina, né? Então, assim, eu acho que de criar um terroir brasileiro e de criar uma tipicidade do vinho brasileiro. Para mim, o que eu mais gosto no vinho é tipicidade. Se eu quiser tomar... este vinho parece um Syrah. Se eu quiser... parece um Côte de Rhône. Se eu quiser tomar um Côte de Rhône, eu vou tomar um Côte de Rhône. Não preciso tomar o vinho que parece. É tipo queijo tipo camembert, sabe? Sim. Não, ou queijo camembert, ou não tipo, eu não quero nada que seja tipo, né? Então, acho que assim, quando o mercado brasileiro, que eu acho que já está acontecendo isso, quando os produtores brasileiros entenderem que eles têm que valorizar o terroir, que eles têm que criar uma tipicidade, que eles não têm que ficar imitando o modelo, ou a uva, ou não sei o quê. Não, tem que fazer experiências mesmo, experimentos. Tá, essa uva vai melhor aqui. Não adianta querer plantar Syrah no Brasil inteiro, né? Syrah virou mais que chuchu na serra, né? Dá mais que chuchu na serra. A Syrah. Então, acho que assim, sabe? Faz, investe, eu sei que é caro. Mas, assim, pesquisa, cultiva uma determinada variedade, vê se está tudo certo, se essa uva pega, se não pega. Eu acho que a gente tem eu sou super aberta, eu adoro o vinho brasileiro. É uma coisa que, assim, se você me perguntasse há 5 anos atrás, 6 anos atrás, talvez eu fosse dizer, torcer o nariz. Porque eu acho que a gente não tinha os vinhos brasileiros que nós estamos tendo hoje, em termos de qualidade e de sabor, né? É tão gostoso. Eu tomo muito vinho brasileiro. Tem algum que você gosta bastante?
Eu amo os vinhos da Era dos Ventos, do Zanini. O Zanini é um gênio. Primeiro produtor de laranja no Brasil, de Peverella. Peverella Adoro, maravilhoso. ele tem um clarete que eu acho incrível, ele tem um Também Merlot gosto. muito legal também. Adoro os vinhos do Daniel Lopes, da Vinhas do Tempo. Ele tem um Pinot Noir e um Chardonnay, enquanto tranquilos, assim, que, tipo, austeros, chiques, tipo nível Borgonha, de verdade. Ele faz um pet nat super legal também. A Vivente Vinhos, do Diego Cartier, também está crescendo, está começando a fazer coisas muito legais. Descobri a Uva Vinhos, lá na Chapada Diamantina, que todo mundo acha que é Syrah. Não, tem Cabernet Franc, tem Pinot Noir, tem Sauvignon Blanc, tem Chardonnay. Tem um monte de variedades que estão fazendo coisas bem interessantes também. Gosto dos vinhos da Vanessa Medin também, lá do sul. Aqui da nossa área, da Mantiqueira, eu gosto muito do Entre Vilas, que tem uma pegada mais natural e que não faz bem dupla natureba, poda. inclusive. E bem não natureba. faz dupla poda. Ele tem um Pinot Noir bem gostoso também. Acho que são esses, assim. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém que eu goste bastante. Toma espumante, Fê? Gosto da Vinícola Terra também, de Santa Catarina. Aham. Sim. Gosto de espumante. Acho que os espumantes nacionais são bem legais. Tem coisas muito interessantes. Eu adoro Pet Nat, né? E acho que aqui no Brasil eles estão fazendo lá embaixo uns Pet Nats bem gostosos também. E é isso, eu acredito no vinho brasileiro, acho que a gente tem que criar uma identidade nossa e parar de querer fazer alguma coisa tipo a Borgonha, tipo não sei o quê. Você pode ter inspiração, Claro, mas criar sua própria identidade, né? concordo. E quanto a consumo de vinho, Fê? Você morou fora, morou na Itália, em outros lugares, e a gente sabe que o consumo lá fora é muito maior do que aqui. Você acha que isso é cultural? Você acha que isso ainda precisa se desenvolver? Fala um pouco disso pra gente. Eu acho que é cultural, sem dúvida nenhuma, porque não existe você na Itália, ou na França, ou na Espanha, ou na Argentina, que seja, ou mesmo no Chile, né, na África do Sul, eles consomem muito mais vinho do que nós. Primeiro, porque eles são países produtores. Tudo bem, nós também, mas somos novos países produtores, né? Mas eu acho que tem essa questão cultural, porque não existe almoço, jantar, etc., na Europa, em qual um desses países que não seja a Europa que eu falei, sem uma taça de vinho. Isso vem de gerações para gerações, gerações. Aqui no Brasil mesmo, né, os caras começaram a produzir vinho aqui, produziam os vinhos nos jardins deles, nos quintais, né, os vinhos Sfuzzi, que a gente chama na Itália, que eram vinhos para consumo, né, da família. E acho que aqui no Brasil a gente tem outros dois probleminhas bastante sérios. Uma é a questão do preço. Tudo bem, temos vinho barato? Temos vinhos baratos. Mas as pessoas não conhecem o vinho, nem o barato, nem o caro, nem nada. Isso não acho que tenha que fazer curso, tá? Para saber o que vai beber. Não é isso. Eu acho que assim, porque assim, eu sempre digo assim, eu adoro música, mas eu não conheço música, mas por causa disso eu não vou a um concerto, eu não vou a um show. A mesma coisa com arte. Eu amo arte, mas não sou uma conhecedora de arte, mas eu vou à exposição, né? Vou ao museu, etc. Então eu não Excelente acho. analogia. Eu acho Muito que você bom não mesmo. tem que conhecer para você consumir. Eu acho que tem que saber o que você gosta e o que você não gosta. Então, voltando, eu acho que tem a questão do preço e acho que tem a questão da arrogância. Que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Antes da gente entrar aqui no ar. Que, assim, o vinho, ele tem no Brasil uma conotação e um status de uma coisa careta, velha, arrogante, que você precisa ter a taça, o saca-rolhas, Cheio de a ritual, roupa, né? cheio dos rituais, e não sei o quê, e não sei o quê. E quando isso, em qualquer lugar do mundo, não é assim. Verdade. Né? Nesses países que têm essa tradição cultural de produção e de bebeção, de consumo, né? Sim. De vinho. Então, eu acho que isso também é uma coisa que acaba inibindo. E o vinho, de uma maneira geral, se a gente for pensar, no Brasil, ficou uma coisa muito careta. É careta consumir vinho no Brasil. É verdade. Somos caretas. Não somos. Tem essas exceções. Nós somos tá a bom. exceção. Ufa! Somos elegantes. A gente entra no elegante, não no careta. Eu bebo tudo. Eu também. Fê,
pode viajar, tá? Não precisa ser alguma coisa palpável, existente. Pode ser, a Ju fala, pode ser o Mickey Mouse. Com quem você gostaria de dividir uma garrafa de vinho, bater um papo e falar sobre a vida? Tem que ser alguém do vinho, não? Não, pode ser o Mickey Mouse. Uia, com o Barack Obama. Olha! Eu daria essa resposta. Você daria? Uma das respostas que ninguém eu deu daria. essa resposta, né? Ninguém. Você tá... O que as pessoas falaram? Quero saber. Tem um monte de gente que fala um monte minha de filha, coisa. já rolou até Beyoncé aqui. Sério? Opa! Ah, não. O Barack Obama. Imagina tomar um vinho com aquele cara maravilhoso. Além de ser lindo, inteligente. elegante. Sabe? Descolado. Enfim, maravilhoso. Eu podia Que tomar papo. com ele e com a Michelle. Eu juntos. também. Olha, tudo bem, a Michelle podia chegar depois. Porque eu queria primeiro um pouquinho só o Barack. Tirar uma casquinha. Eu queria Você Barack queria- só pra mim, um pouquinho. Você queria uma só pra- exclusiva queria primeiro, né? conversar, tipo assim, porque a Michelle talvez ela fosse ficar um pouquinho incomodada porque eu ia babar tanto. Eu ia fazer tão assim, que ela ia falar, sabe, o Barack Obama, imagina, com Boa. certeza. Já tiveram pessoas aqui que morreram, tipo, o Jô Soares. Já teve de tudo, mas Barack Obama é uma excelente resposta e ninguém nunca tinha ninguém dado. nunca deu o Obama, porque o Obama é Obama. maravilhoso. E tem alguma situação muito engraçada ou curiosa que aconteceu? Deve Maluca. ter acontecido muitas, né? Dentro do vinho, assim, que você Nossa. lembra e fala, cara, essa aqui foi punk. Tem. Uma visita, que eu estava levando um jornalista e um fotógrafo para... Famosos? Não, ele era fotógrafo de moda, ele é super famoso na moda, o Fernando Laszlo, e ela, a Minucci, escreve para o Valor hoje, famosa também, mas eles não são do vinho. Né? Ela escreve sobre vinho, o Fernando fotografa mais moda, faz tempo que eu não o vejo. A gente foi fazer uma viagem para um cliente que era um tour pela Toscana. Fomos em vários produtores, etc. E aí, uma das visitas era uma visita ao Soldera, emblemático produtor de Brunello, que não é Brunello, saiu da apelação, também acho que fez bem, porque eu não gosto de Brunello. Aí, não gosto. Não é uma apelação que me interesse. Peraí, deixa eu dar uma banada. Não, aqui, você ama minhas Brunello, amigas. então a gente não vai brigar. Eu sempre amei tanto a Fê, agora eu tô... Agora ela Mas ficou olha que bom, a decepcionada. gente não vai brigar por causa do Brunello. Você pode me dar. Tudo que você ganhar de Brunello, você me dá. Tá bom, e tudo que você ganhar de Barolo, você me dá. Fechou. Não, Fechou? filha, vai ter que dividir que o negócio que acabou. Fechou? Bom, e aí tal, a gente chegamos de carro, não sei o quê, no Soldera, era um almoço, a vinícola dela, a cantina dele ainda não estava pronta, tal, e aí chegamos lá, isso, tô falando em 2000, tal, tem até foto no meu Instagram. Ele com uma jardineira azul, com umas florzinhas, aí passeamos pelo Roseral e não sei o quê, e aí já estava de braços dados com o Soldera, porque eu falava italiano, e não sei o quê, e o Soldera ia vender os vinhos dele, ele levou a gente ali perto, num lugar que chamava Osteria da Olga. A Olga, naquela época, já devia ter 109 anos, enfim, eu tinha só um dentinho, uma fofa senhorinha, Olga, fofíssima, fez um almoço, assim, super simples, daquele tipo, assim, sabe, de vinhanholo mesmo. Super gostoso, bebemos, não sei o quê, pá, voltamos para a vinícola, vamos provar os vinhos na cantina. Tá bom. Eu, a Minucci, o Fernando Laszlo, e acho que tinham outros dois, que eu não sei quem eram, não eram brasileiros, que estavam juntos. Entramos, paca, tradicional, pipeta, barrica, tal, não sei o quê, tudo bem. Deu o vinho, eu pus o vinho na boca, tinha um baldinho ali perto, fui lá. Gente, esse homem começou a gritar comigo dentro da cantina. Cosa sei, una ignorante brasiliana. Me chamou de ignorante, eu comecei. Aí parou, todo mundo ficou olhando. Aí eu piorei a minha situação. Em vez de eu melhorar, eu virei para a cara dele e falei, mas desculpe, o vinho não está pronto. Eu só cuspi por conta disso. Eu já fiz isso no Romanée Conti. Romanée Conti? Romanée Conti é Coca-Cola. Não, juro. O cara, ele Surtou. gritou tanto, ele surtou. Foi tão desagradável. Bom, eu me senti essa história, porque assim, fui expulsa do Soldera, praticamente.
Tem Não. uma foto sua na porta, se essa mulher aparecer aqui, ela não entra. Ele morreu. Porque ele Mas morreu. a sua foto está lá. Não, e você quer Ele saber? morreu, mas deixou a foto. Ele morreu, mas eu vou te dizer antes o que aconteceu com ele, antes dele ter morrido. Bom, não, aí a gente ficou lá, aí o Fernando olhou pra minha cara, a Minúcia olhou pra minha cara, que vender vinho, que nada, ele não vendeu nada pra gente, a gente não queria mais nada. Saímos correndo, sabe o que eu fiz? Eu fui pra igreja, em Montaltino, eu precisava entrar, eu fiquei tão mal. Mas eu fiquei tão mal, foi tão pesado, eu estava trabalhando. Tadinha. Eu fiquei tão mal, eu chorava, eu fiquei tão mal. Aí foi engraçadíssimo, porque aí a gente foi para outro produtor, que era o Casanova de Neri, que nos recebeu. Eu cheguei lá e eu só chorava. Eu chorava. E aí ele fez um jantar para a gente, eu chorava. Eu tomei um porre. É claro, grapa. você nunca ia cuspir. Não, e aí foi super legal, porque a gente bebe, fugiu bebo. do hotel que a gente estava, que a gente achou que parecia que a gente estava na Inquisição. Foi uma noite, assim, enlouquecedora, muito engraçada. E o Soldera, depois, ele não era uma pessoa fácil, tanto que abriram, né? Todas as torneirinhas das barriquinhas dele, dos Coitado. vinhos e tal. Deve ter mas sido. judiação. Se ele gritou comigo desse jeito, imagina o que ele não fazia com Com os funcionário. funcionários, sim. Né? É vingança. E tadinho, que Deus o tenha, mas assim, foi uma história. Seria cômica se não fosse trágica. Você trate de não cuspir mais. Agora você aprendeu, né? Aprendi, né? Fazer o quê? Você sabe que eu fico constrangida quando eu tô com um produtor. E eu quero cuspir, eu fico também. Não, então porque assim, a gente vai nesses eventos. O último evento que nós fomos, quantos eram? 5, 6 rótulos que nós provamos? Cara, não dá. E aí tinha uma feira, você não. Você cospe. E tanto que tem o baldinho lá. Sim. Mas se o cara tá na tua frente, eu fico constrangida. Parece que eu tô fazendo pouco caso do filho dele, mas sabe? posso te falar, Carol? Eles cospem. Tem que cuspir. Mas. Assim, eu No entendo trabalho o que tem você que está cuspir, falando. é. Não, mas eu cuspo, mas eu olha. sei do que você está falando. Assim, eu fico um pouco, né? Ainda mais que eu sou traumatizada. Não, é agora, exato. Gente, Nunca quase mais. engolindo o microfone. Que é pra falar perto. Ô, Fê, e tem algum vinho que não pode faltar na sua adega? Tem. Jerez. Olha, aí, tá vendo? Já começou as maluquices. Ela falou um monte de tinto, prefere branco e quem não, que não pode faltar um Jerez. Que tipo de Jerez? Se pudesse ser um palo cortado, né? Tudo bem, mas como não dá, a gente pega mesmo um fino, uma zanilha. Já tá ótimo. Esse vinho, na verdade, tem sempre assim na porta da minha geladeira uma garrafa de Jerez aberta. É um vinho que, assim, às vezes eu chego, tal, sozinha, eu tomo uma tacinha. Agora também eu tô na fase do vermute. Olha! Ai, vermute é tão gostoso. Também tem uma garrafinha Também de vermute adoro. aberta, mas o vermute ele dura menos aberto do que o Jerez. Mas sempre tem que ter um branco legal que eu digo, de todo dia, e um tinto. Isso sempre tem, assim. Para abrir, né? Tipo, Mas gostei da opção de Jerez. Jerez não é um vinho fácil. Eu adoro Então, eu gosto brancos, também. inclusive, que não são fortificados, né? Mas eu gosto de brancos oxidativos. Quanto mais Eu acho assim, oxidativo, o melhor. Jerez, ele é aquele vinho que você, assim, a primeira vez que você toma, você fala... Você fala, isso aqui não é vinho, é meio estranho e tal. Você dá uma torcida ali, aí você vai lá e pá, dá mais uma... Aí mas dá- harmoniza. não, aí você dá uma segunda chance pra ele, você já fala... Não, mas tem coisa eu muito acho super legal. interessante. Aí eu acho que Super. depois do terceiro ali, que você cai, você começa a entender a vibe do Jerez. Mas ele não é um vinho Não fácil óbvio, de entender não, e bem óbvio. fácil. Mas ele é Não. legal demais. E ele é um vinho que vai super bem com comida também. Vai! Super. Comida japonesa é uma delícia. Olha, é mesmo? Nunca Nunca provei. provei. Mas é uma com delícia. Você japonês pega eu um nunca fino, provei. um manzanilha não vai pegar, lógico. Sim, um palo, um um palo. oloroso. Nada disso. Mas um fino, manzanilha, eu acho que vai super bem, super gostoso. Ainda mais com o sushi, por causa do Sim. dulçor, né? Da tal Ai, que do arrozinho e tal. Eu adoro tudo que é salino. Eu também gosto muito de vinho Oxidativo. salino. Diferentão. Exato. Nada óbvio. E tem um vinho que está ainda na sua lista de desejos? Que pode ser assim, aquele vinho que você já tomou e você gostaria de ter de novo na sua adega, ou um que você fala assim, aquele lá eu vou tomar ainda. Ai, tem vários. Mas tem um que você fala assim, aquele lá não posso morrer sem deixar de tomar. Eu acho que, né, vamos de novo lá para... Vamos vinhos, algum vinho da Madame Leroy.
Amiga Lalubis. Que isso daí para tomar, hoje em dia tá difícil. Você chegou a tomar? Tomei lá no passado, tal, porque não era também, né, do jeito que é hoje. Que é hoje. E agora? Agora é uma coisa assim, a produção é minúscula, é super caro, raro, sabe? Então, assim, eu acho que seria um vinho da Madame. Legal, muito bom. Fê, a gente já tá indo pra nossa parte final, acredita? Passou assim. Nossa, a gente tá aqui há Rápido meia demais. hora só. Pois é, pois é. A gente vai te dizer uma ocasião e você diz o vinho, mas tem que ser pai bola, o que vier na sua mente. Mesmo que seja vinho do... bacalhau do Porto, vinho do Porto, sei lá, pode ser. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Um vinho Vamos. pra celebrar. Champanhe. Eu ia tirar champanhe, hein? Porque todo mundo falava champanhe. Tá bom, vai, Apesar- um Borgonha. Mas pra ela vale, porque ela Ela não nem mencionou, citou verdade, concordo. Ju. Um espumante. champanhe de pequeno produtor, tá? Tá. Um vinho para aquecer o coraçãozinho naquela fossa, aquele pé na bunda, aquela perda de emprego. Quando o cara gritou com você na vinícola. Quando o cara falou para você, não cospe meu vinho, Fernanda. Olha, eu já matei uma garrafa de Jerez sozinha depois de levar um pé na bunda. Ele, Cara, é um deve bom, dar um ele é um bom porrão. abraço pra fossa. Super, até porque também, como ele tem muito álcool. Não, eu ia falar, fica deve dar um louca. corre. Fica louca, você chora pra caramba, Dorme. Chapa e e vai dorme. dormir. Pronto. Essa é a melhor coisa. Um vinho para levar numa festa com diferentes níveis de bebedor. Tentei desde aquela pessoa que não bebe, torce o nariz, até os enochatos que falam que só bebem vinho francês. Acho que seria um Syrah, mas um Syrah fresco. E se fosse um branco, seria um Chardonnay sem madeira também. Tudo muito assim, fresco. Vinhos fáceis, fluidos. Um vinho perfeito para uma festa na piscina. Um Pet Nat. Perfeito legal. mesmo. Um vinho perfeito para uma noite fria na montanha. Um Pinot Noir. Olha! Ai, que Achei que ela ia tudo! mandar um Amarone, um negócio mais pancada. Ela Um mandou Barolo, um Barolo. pensei que ela ia mandar um Barolo Barolão. ou um Pinot Noir. Barolo. Agora você vai completar a frase pra gente. Eita, Tá? nossa. Em uma palavra. Sim, senhora. É pai bom. Tá? É pai bola. Vinho combina com? Amor, Vinho não combina com... arrogância, Vinho pra mim é sinônimo de? felicidade, Participar do talk foi... enriquecedor. Putz, que... E a gente nunca recebeu enriquecedor. Não! Legal, pacas! Sabe o que é isso? É uma pessoa com um vocabulário amplo. Amplo, que coisa. Ó, estamos... Que é sempre são sempre Não, as de verdade, agora quem vai falar sou eu, tá? Tá. Para encerrar isso aqui. O negócio é o seguinte, meninas, muito legal o trabalho de vocês, parabéns. São duas meninas de uma outra geração que não é a minha, jovem, que conhecem vinho, que sabem de vinho, que comunicam o vinho de uma maneira gostosa, leve. Muito obrigada, eu adorei vir aqui, de verdade, falar, Nossa. contar um pouquinho A da gente minha, tá emocionada. da minha história. E sigam em frente, porque vocês são um arraso. Além de... São lindas ainda por cima, Gente. são gatas. Ô, Ju, agora é Hoje hora que eu da tô gente emocionada, chorar. eu vou ficar mais emocionada. Não, nada de pensa. chorar, nada de Não, chorar. porque o elogio... Claro, elogio é sempre bom, mas Enriquecedor, mas foi vindo demais. Fala de aí. uma mulher assim, cara, ganhei o dia. Eu Não também. foi, sabe o que eu achei legal? A semana, não o foi mês. monólogo, a gente trocou. A gente conversou. Acho que assim, o que é bacana é que vocês têm coisas para me ensinar. Eu acho muito legal isso dessa nova geração. Vocês têm coisas para me ensinar e eu tenho coisas para ensinar para vocês. Então, acho que assim, essa troca, quando ela se estabelece de uma maneira que assim, ai, não, ela é mais velha, ai, não, elas são jovens. Não. Quando existe esse respeito e essa consideração, essa valorização pelo que eu sou e pelo que vocês são, Sim. pronto, acabou. E somos 3 gerações diferentes, na verdade, aqui, né? Juliana, se liga, velho. Como 3... A gente não é da Claro. mesma geração, louca. Ah, não, você é um pouquinho mais nova que nós aqui. Eu sou 5 anos mais nova que ela.
5 anos é uma geração? Sim. Não, vai, geralmente é Juliana. 10, não é? Não são 10 anos a geração? Mas eu acho que eu ainda sou de outra. Tô adorando que Carol, a produção tá morrendo de rir. a produção... Gente, eu quero falar um negócio pra vocês. A produção participa aqui, a produção ri, ela participa. O que mais que ela faz? Ela invade, né, Carol? A produção a nossa invade. produção é a melhor. Tem, É a melhor tem de que sobrar todas. vinho pra produção. A gente dá, cara... Eles tomam. A produção já tomou vinho que tu nunca vai tomar. Meu amor. É isso, cara. Ó, Dom Melchor, Krug. Krug! Olha, Olha, eu que demorei chiqueria. 41 anos pra tomar Krug. A produção tomou em 3 segundos. E não sabia nem o que era. E falou, uau! Foi Gostou? mesmo. A produção gostou? Gostou? pirou. Como não gostar? Gente, vocês estão criando monstrinhos. Não, só monstro. A produção tomou um Dom Melchor que fez aqui. Gente, tô emocionado que eu tô tomando um vinho desse valor. Foi isso. Gata, vem com a gente que é sucesso. Nós falamos pra ela. Hoje é o gato, mas aquele dia nós falamos. Falamos. Ela falou, gente, eu adoro fazer o programa de vocês porque eu bebo... E ela não bebe vinho. Ela fala... Ela fala, o que tem aí? Já É, mas é chega óbvio. pedindo. Todo mundo da produção vem aqui. Não, detalhe, teve dia da Perrier Jouet também. Faz fila. GH... Faz fila, Claro, dependendo queria de quem tá ver aqui. se vocês fizessem um talk de esquadrias de alumínio. Ia ter alguém. Não ia ter ninguém aqui. Não ia. É isso, é por isso, mas foi por isso que eu escolhi falar de vinho. Eu mandei muita gente embora por justa causa na minha vida. Ah, imagina. Falar Era de muito vinho é legal, chato. Mas tem umas pessoas que merecem, né, Carol? Não, na verdade, assim, eu fazia a Oh. investigação, então todas ali mereciam, né? Eu via, realmente, eu entendia se aquilo Eu tenho fazia uma sentido. lista de pessoas que eu queria mandar pro Justa A gente pode... pro inferno. Eu tenho uma listinha boa também. Vamos lá. Mas vamos falar de prazer, né? Que é muito mais legal. Prazer, mas Fê, vamos aproveitar que já tá no finalzinho. Aproveita a sua câmera pra mandar um beijo pra mamãe, pro papai, pra titia, pro Mickey e pra Xuxa. Fala da Pra quem você Pandora. quiser. Então, Pandora. Pandora, rapidinho. Pandora foi um projeto que eu resolvi criar para falar de vinho de uma maneira gostosa, descontraída e para contar a história que existe por trás de cada garrafa, história, geografia, cultura, pessoas, turismo, enogastronomia, tudo isso. E aí é um projeto que eu tenho, é um projeto que ele não está esquecido, mas assim eu não consigo focar em várias coisas. Apesar de ser mulher e conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Diferente dos nossos amigos meninos. Queria mandar um beijo pro meu filho, que é a minha maior inspiração. Como é o nome dele? João João Pedro. Pedro. Ô, João, um beijo pra você. Que é um cara que gosta de vinho. Olha, ele nem Eu tem tô idade. criando, tem até 28. Como não? Puxa, foi Fê. pra Mendoza agora. E aí, E foi curtiu lá o no Malbecão que tu Orentitelli. não gosta. Não, tem bom gosto, menino. Quer, né? Monstrinho. Não cai Não cai cai longe do longe. pé. A Carol sempre fala isso. Não cai. Não cai Queria mandar um longe. beijo para ele, queria mandar um beijo para as pessoas que me ajudaram muito nesse mundo do vinho, me ensinando, me fazendo beber coisas incríveis, me fazendo me apaixonar, acreditando no meu trabalho. Queria mandar um beijo para todos os meus clientes, para todas as pessoas que eu me relaciono em função do vinho. E um beijo enorme para vocês duas. Ai, vamos terminar beijo, com um vamos, brinde. um que brinde. o beijo a gente vai dar pessoalmente. Eu posso Isso. afastar o microfone? Pode. Pode, deve. Olha, você se livrou do microfone. Saúde. Saúde, é isso aí.